Olá, professores! Tudo tranquilo com vocês? Hoje vamos continuar o aprendizado das bases cognitivas e os seus processamentos. Na aula passada, eu falei sobre aprendizagem e falei que a aprendizagem depende dos processamentos mentais que ocorrem por meio da participação de estruturas cerebrais que trabalham conjuntamente e harmoniosamente, cada uma realizando a sua contribuição particular para a organização global do seu funcionamento. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura sensorial, né? Eu também falei para vocês que a base das estruturas cognitivas está aqui, ó, no motor perceptual e sensorial. Então, hoje a gente vai falar do sensorial, que é a capacidade de captar estímulos do ambiente. Para William Dunn, que é uma terapeuta ocupacional, ela é responsável por esse perfil sensorial, que é uma avaliação que se faz na criança. Ela coloca que os profissionais da educação devem ter uma compreensão dos princípios da neurociência, da autorregulação e processamento sensoriais. Cada estímulo sensorial é interpretado pela percepção e gera uma ação. O sistema físico e cognitivo age simultaneamente, utilizando bagagens já adquiridas e, assim, cria seu próprio repertório para novas aprendizagens. A área de compreensão está ligada às áreas sensoriais. Esse sistema integrado estrutura novas memórias. A criança com problemas sensoriais, as crianças tendem a ter dificuldade para compreender o mundo. E a leitura e a escrita é uma integração sensorial entre o visual e o auditivo. Para melhor compreender como processamos as informações sensoriais, William Dunn propôs um modelo de padrões de processamento sensorial que mostra a relação entre o limiar neurológico e as respostas autorregulatórias. A combinação destes dois aspectos explica como que a criança processa as informações sensoriais e orienta como intervir. Bom, então bora lá. O limiar neurológico, ele refere-se à quantidade de estímulos necessários para uma resposta do sistema nervoso central no eixo vertical. Então, aqui nós temos o limiar neurológico alto e o limiar neurológico baixo, né? No eixo vertical. Quando a pessoa tem um limiar neurológico alto, ela precisa de alta intensidade de estímulos para ser percebido. Quando ela tem um limiar neurológico baixo, ela precisa de baixa intensidade de estímulos para ser notado. A autorregulação, que é o eixo horizontal, ela refere-se à maneira de responder os estímulos, tá? O conhecimento sobre os padrões de processamento sensorial de uma pessoa constitui a base para entender o comportamento e fazer possíveis intervenções para ajudar nas habilidades de desempenho do indivíduo. Então, aqui no eixo vertical, ele vai ter uma autorregulação passiva e ativa. A passiva é a tendência de deixar as coisas acontecer para depois responder. E a ativa é a tendência de controlar a quantidade e tipos de estímulos sensoriais recebidos. E a gente vai ver ao longo dessa aula como isso se dá. As respostas comportamentais associadas com o processamento sensorial possibilitam uma classificação global da maneira de agir de uma pessoa com relação às experiências sensoriais. Então, quando os limiares para perceber estímulos são muito extremos ou quando a forma para lidar com esses estímulos é exagerada,
há um impacto na vida da criança. Então, vamos ver como que acontece. Quando o limiar neurológico é alto e a autorregulação é passiva, nós temos o perfil sensorial de observação. A criança perde mais estímulo sensorial. Quando o limiar neurológico é alto e a autorregulação ativa, nós temos o perfil sensorial de exploração. A criança, ela quer obter mais estímulo sensorial. Quando o limiar neurológico é baixo e a autorregulação é ativa, nós temos o perfil sensorial de esquiva. Precisa reduzir estímulos imprevistos. Quando o limiar neurológico é baixo e a autorregulação é passiva, nós temos um perfil sensorial de sensibilidade. Rastreia um mínimo de estímulo no ambiente. Qualquer barulhinho é percebido por essa criança. Eu estou falando criança porque a gente está falando de aprendizagem escolar e com as crianças que a gente inicia, né? Mas toda pessoa tem essas respostas. A estrutura de padrão sensorial de acompanhamento escolar proporciona informações de interseção do perfil e das características de aprendizagens úteis em sala de aula. Então, o fator escolar ele vai refletir a perspectiva do professor sobre o estudante no contexto de sala de aula e como que ele pode aprender e quais as interferências na aprendizagem. E cada um dos 4 fatores contém 2 padrões de comportamento. Então, vamos lá. No padrão de observação, ele vai precisar de orientações adicionais. No de exploração, ele precisa de redirecionamento do professor. E esses 2 padrões, eles vão estar dentro do fator escolar 1, que reflete a necessidade de apoio externo para participar da aprendizagem. Quando a criança está no fator de exploração e precisa de redirecionamento do professor, e quem está de sensibilidade, ela necessita de menos estimulação para se concentrar, eles vão estar no fator escolar 2, que reflete a consciência e a atenção de ambientes de aprendizagem. Quando o padrão sensorial de esquiva, que precisa de ambiente controlador, e o padrão sensorial de sensibilidade, que precisa de um ambiente controlado também, eles vão estar dentro do fator escolar 3, que reflete a tolerância dos estímulos sensoriais no ambiente de aprendizagem. O de esquiva, que precisa de maior quantidade de estímulos, e o de observação, que precisa de menos estímulos, estão dentro do padrão sensorial 4. Eles refletem a disponibilidade para a aprendizagem, o quanto eles estão disponíveis para a aprendizagem. E aí, a gente vai agora ver todas essas características, né? Dentro desse fator, dentro dos fatores sensoriais, porque cada um contém 2 padrões, né? A pessoa não é só observadora ou a pessoa é só sensível. Ela vai conter, no mínimo, 2 padrões, tá? E para representar, e elas representam respostas diferentes, tá? De um lado, mais que, do outro, menos que. Então, é mais que a maioria e menos que a maioria, né? A forma deles darem respostas. Então, o observador do fator 1, mais que, ele pode deixar de notar estímulos sensoriais necessários para participar. E aí, você precisa
aumentar a intensidade de experiências nas atividades diárias. Ele precisa de mais. Quando ele é mais que dentro do explorador, ele pode buscar estímulos de maneiras excessivas e perturbadoras, tá? Porque ele vai buscar uma forma, ele morde a boca, ele balança o pé, ele balança a caneta, de modo que vai interferir na participação para aprender. Então, quando ele apresenta esse mais que, a gente tem que aumentar a intensidade de experiência nas atividades, tá? Você vai buscar mais atividades onde ele necessita agir, ele necessita de movimentos, e aí ele vai estar mais ligado na aprendizagem. Quando ele é explorador e a resposta é menos que a maioria, ele pode não buscar estímulos sensoriais suficientes para sustentar a atenção. E aí, o que o professor precisa? Precisa aumentar a variedade de experiências na atividade diária. Quando a resposta do padrão de esquiva é mais que a maioria, ele pode tornar-se tão sobrecarregado pelo estímulo sensorial de modo a intervir na sua participação. Então, o que tem que ser feito? Tem que diminuir as experiências sensoriais nas atividades diárias. Quando ele apresenta menos que a maioria, ele pode deixar de notar os estímulos sensoriais para a participação, no caso da esquiva, né? E aí o professor tem que fazer o quê? Organizar experiências sensoriais nas atividades diárias, né? Onde você tem que inibir surpresas. Tem que ser um ambiente mais tranquilo, sem grandes surpresas, que aí vai tirar a criança do momento de aprendizagem. Quando ele tem o padrão sensorial de sensibilidade menos que os outros, ele pode deixar de detectar os estímulos sensoriais para sustentar sua participação na aprendizagem. Então, o que tem que ser feito? Promover a consciência relacionada às experiências sensoriais. Quando ele tem o padrão de sensibilidade mais que os outros, ele pode se distrair tanto pelo estímulo sensorial, de modo a intervir na participação. E aí, no ambiente escolar, você vai ter que proporcionar padrões estruturados de experiências sensoriais. Quando, no padrão de observação, menos que os outros, ele pode perceber estímulos sensoriais que não sejam úteis para a participação. Longe do que ele está fazendo, ele está prestando atenção lá do outro lado. E aí, o que tem que ser feito? Aumentar a familiaridade com experiências sensoriais. Quando a criança apresenta alterações de processamento sensorial que afetam as respostas comportamentais e emocionais e interferem na aprendizagem, a criança deve ser encaminhada para tratamento com terapeuta ocupacional. Para que seja realizada avaliação e intervenções. Porém, em sala de aula, o professor pode estimular e intervir de acordo com as respostas apresentadas pela criança. Então, agora, a gente vai ver atividades que ajudam nessa intervenção em sala de aula, né? Nas propostas de atividades em sala de aula. Mas antes, a gente vai relembrar o exercício de processamento específico de Mike Mezzanini. Lembra que eu coloquei para vocês que ele coloca que quando você estimula a partir do caminho, né, da neuroplasticidade e do desenvolvimento cerebral, você vai ter respostas mais pontuais,
da criança. Então, bora lá. Esse exercício de processamento conforme ele tem 5 etapas, das quais a primeira, você vai identificar a dificuldade. Quais são as dificuldades? Enumerando essas dificuldades. Depois vem a segunda etapa, que é priorizar as áreas a serem estimuladas e apoiadas. O que você vai estimular? Mas para eu estimular isso, a criança necessita de tais apoios. Então, você vai escolher a área a ser estimulada e quais serão as áreas apoiadas. A terceira etapa é a estratégia de motivação e engajamento, onde você vai reduzir, né, o estresse, ou seja, você vai tirar distratores, você vai reduzir a quantidade de elementos a ser trabalhado com a criança e oferecer apoiadores que vão sustentar a criança, o engajamento da criança na atividade. A quarta etapa é a neuroestimulação, onde você vai partir do simples para o complexo, né? O fluxo de informação vai ser, você começa com pouco e aí você vai acrescentando e utilizando esses apoiadores que a gente falou lá na segunda etapa, né? Para ajudar nessa estimulação, nessa neuroestimulação, retirando os distratores e reforçando a memória. E a quinta etapa é a neurodiferenciação, né? Que você vai graduar níveis de dificuldades de informação e utilizar modelos e tempo de atenção como apoio visual, tá? Para que a criança ela dê respostas, para que ela realize e faça a diferenciação e consolide o seu aprendizado. Então, bora aqui na atividade que eu planejei, né? Identificar a dificuldade. A criança tem a dificuldade de autorregulação, de autoestima e de socialização. Essa algumas das dificuldades que eu identifiquei e que eu vou trabalhar na atividade. Então, qual área eu vou priorizar, né? Eu vou estimular a autoestima, que vão ser apoiadas pela autorregulação da criança, sustentação da atenção e o manejo de tempo. Depois, as estratégias de motivação e engajamento vão auxiliar no manejo do tempo, né? A gente vai estudar a estratégia de manejo de tempo para que apoie a criança, para que a criança fique motivada e saiba como vai ser conduzida a atividade. E com isso ela vai dar respostas maiores de atenção e inibir seu comportamento. Estimular a antivisão da criança. Quando você coloca um tempo e ajuda que ela tenha manejo nesse tempo, você vai estar estimulando a antivisão dela saber o que vai acontecer. Depois daquilo ali, o que ainda tem para acontecer. Ela já trabalhou até determinado ponto, mas ela sabe que tem que continuar porque o combinado foi ir até determinado ponto, tá? E esses recursos vão monitorando toda a atividade. Mas vocês vão entender na hora que eu colocar aqui a atividade em si. A neuroestimulação. Você vai observar o padrão de comportamento dele, as quantidades de atividades, tem que pausar, tem que ir aos poucos, não pode ser de uma vez, você não pode dar todas as informações, né? Você tem que ir aos poucos. Se necessário, faça uma pausa. Use o relógio para alternar o tempo e estimular as atividades. E a neurodiferenciação. Graduar o nível de dificuldade e colocando aos poucos mais informação. A partir do momento que ele aprender, você vai acrescentando dificuldades, utilizar modelos, dar modelo da atividade, né? Porque através
repetição, existe aprendizagem. Então, você dá um modelo, ele vai repetir conforme o modelo que você deu. O tempo de atenção e apoio visual e auditivo, tá? Então, vamos para a atividade. Pré-requisito: sustentar a atenção. Você pode reestruturar a atividade conforme o seu aluno, né? Pode ser diferente do que eu planejei, para garantir que ele realize a atividade. Ou eles, você vai estar trabalhando com a turma, não só com o aluno. Conseguir refletir sobre si mesmo oralmente, ou por desenho, ou pela escrita. Ser capaz de observar o colega. Quais os objetivos da atividade? Estimular a autorregulação, elaborar sua autobiografia e criar uma rede de apoiadores, certo? Então, a atividade é essa aqui, ó. Pensando sobre mim. Quem sou eu? Meu nome é. Gosto de brincar com. Meus amigos são. Nasci na cidade, tenho tantos anos, adoro comer e sou. E aí, a criança vai responder e vai fazer o seu autorretrato. Só que aqui eu já coloquei a orientação da etapa 1, que a atividade tem várias etapas, né? Então, essa é a primeira etapa dele desenhar, fazer um desenho, um autorretrato. Então, o professor deve explicar toda a atividade, incentivar a criança a refletir sobre si, né? É o exercício da fala privada. Ela vai pensar nela, de forma que ela perceba como ela é, o que ela gosta, o que ela faz, não como as outras pessoas a percebem, é a percepção de si. Quando necessário, você pode dar modelos, né? Você apresentando um modelo, tipo você, eu sou professora, o meu nome é Eliane, gosto de brincar com dança, adoro dançar. Bom, enfim, aí você vai falar sobre si para que ela faça essa reflexão sobre ela. Utilizar o relógio fracionário para auxiliar a criança no manejo de tempo, sustentação da atenção e o controle inibitório. E de tempo em tempo você vai avisar, né, o que falta, o tempo que ainda tem. Então, você começa a atividade, propôs que é 10 minutos. Então, olha lá o reloginho, tá marcando 10 minutos. Então, a cada 5 minutos, você vai mudando a cor do reloginho. Pode ser na parede, coloca no quadro e você vai modificando a cor, né? Então, ó, nós temos 10 minutinhos para essa atividade. Passou 5 minutos, você vai lá e coloca uma outra cor nos primeiros 5 minutos. Ó, faltam só mais 5. Passou os outros 5, você vai lá e muda a cor, porque ele sabe que vai mudar a atividade. Acabou o tempo daquilo ali. Então, o comando. Como você vai dar o comando para a criança, né? Então, eu coloco aqui todos os comandos que você vai usar. Não vou repetir, que senão vai ficar cansativo, mas aí você segue todos esses comandos para que ele realize a reflexão e chegue ao autorretrato, certo? Segunda etapa, mesma coisa. Qual o pré-requisito? Sustentar a atenção. Conseguir refletir sobre si mesmo e ser capaz de observar o colega. Você tem que ter em foco o seu objetivo. Onde você quer chegar. Então, qual é a segunda etapa aqui? Ele vai continuar fazendo a reflexão sobre ele, né? Nasci na cidade, tenho quantos anos, adoro comer, eu sou e moro com. Então, ele vai responder isso aí, fazendo uma reflexão dele. O professor deve explicar toda a atividade, incentive a criança a refletir sobre ela, utilizar o relógio fracionário e utilizar o manejo do tempo, né? Colocando as cores diferentes desse reloginho. E aí aqui está o comando de como você vai orientar a criança, para que ele realize o retrato da família dele. Tá certo? O reloginho, ele continua lá, e aí agora você estipulou um tempo maior.
15, 20 minutos. No caso aqui o reloginho eu coloquei como 10 minutos, né? Ele já fez essa primeira etapa, que foram os 10 minutos. Agora ele tem mais 10 minutos para realizar essa segunda etapa. E aí, você vai utilizar esse manejo colocando cor diferente a cada 5 minutos, tá certo? Terceira etapa. Agora, cada um vai pensar mais um pouquinho sobre si. Pensar sobre o que gostamos e o que não gostamos. O que sei fazer e o que eu não sei fazer. Responder para si mesmo. É reflexão. É fala privada. Não precisa falar. Ele vai pensar. Então, o comando tem que ser explícito, tá? E em seguida, vamos escrever. Se as crianças, ou algumas das crianças ainda não escrevem, então vamos desenhar. Colorir ou recortar, porque você pode ter um banco de figuras que vai ajudar na atividade. E você também vai fazer com que a criança pense sobre as dificuldades e habilidades que ela tem, tá? E aí agora eles vão ter 30 minutos para trabalhar. E aí o reloginho dos 30 minutos vão estar lá, ó, bem bonitinho, para que a criança siga esse tempo e você coloque o manejo e use isso como um incentivo e uma estratégia para a criança identificar esse manejo e o tempo da atividade, né? E aí aqui vem as orientações, que o professor deve explicar toda a atividade, incentive a criança a refletir sobre ela, utilizar o relógio, tudo conforme foi planejado para alcançar a criança, a autorregulação da criança e a autoestima da criança também. E aí você dá uma folha, né, onde pode estar escrita aí habilidade e dificuldade, ela vai escrever o nome dela e ela vai desenhar. Agora é a hora do desenho. Se a criança não souber desenhar, é uma criança que só usa de garatuja, usa um banco de figuras para que ela possa recortar, ela vai identificar o que ela gosta, qual a habilidade dela, qual a dificuldade dela, e vai colocar nesse papel onde depois a gente vai brincar de dominó com ele, tá? Então, habilidade e dificuldade. Peraí. A minha habilidade é desenhar e a minha dificuldade não tá entrando aqui. A minha dificuldade é lavar a louça. Então, eu vou agora dar continuidade à atividade. Etapa 4. E aí vem os comandos. Agora vamos montar nosso dominó. O primeiro a colocar a peça vai falar qual habilidade escolheu para registrar e qual dificuldade. O próximo aluno tem que encaixar a peça de forma que a habilidade dele seja a dificuldade do colega, ou a dificuldade seja a habilidade. E assim vamos até formar todo o dominó, usar todos os desenhos das crianças, né? Teremos 10 minutos e em seguida, juntos, vamos organizar um painel. E aí você pega isso que eles vão fazer, a princípio eles vão colocar no chão e depois você coloca no painel, porque eles vão identificando ao longo da semana, o tempo que esse painel estiver lá, as habilidades, quem pode ajudar, tá? E aí é que você pode criar grupos eficientes. Você coloca quem tem uma dificuldade com quem tem a mesma, quem tem uma dificuldade e alguém que tem habilidade na dificuldade que ele tem, deles estarem juntos fazendo as atividades daquela habilidade e dificuldade, tá certo? Então, aqui tem a orientação para o professor, como que ele vai desenvolver, né? Como que ele vai explicar tudinho para as crianças. O reloginho tá lá, você determina novamente o tempo e a atividade. Então, o André começou e ele colocou lá que ele tem habilidade de desenhar e dificuldade de escrever.
Aí vem a Ana e coloca que ela tem a habilidade de escrever, mas tem dificuldade na matemática. Aí vem o Raul, que tem habilidade na matemática, mas tem dificuldade de jogar futebol. O Bruno, que tem habilidade de jogar futebol, mas tem dificuldade na matemática. E aí você vai formando o dominó, lembrando do reloginho, né? Que ele vai fazer o manejo de tempo, para a criança saber o tempo que tem, não se prolongar, e todos têm que falar. E vem a etapa 5. Né? Agora vamos montar o nosso painel. E aí você dá todas as orientações, todos os comandos necessários para realizar esse trabalho. E o reloginho está lá. Você tem tanto tempo para poder montar o painel, né? Que é pegar do chão o dominó todo formado e colocar ali. E que é, como eu já falei anteriormente, da onde você vai conseguir formar grupos eficientes, né? Para se trabalhar, que uma criança ajuda a outra, e isso é muito significativo. Às vezes, o coleguinha explicar para o outro dá mais resultado que o professor está lá repetindo da mesma forma, do mesmo jeito, porque às vezes a forma de pensar deles é diferente da nossa, né? Da forma de compreender e de realizar a atividade, e o outro consegue com o coleguinha, mas não consegue com você. Tá certo? Aqui eu coloquei um banco de imagens, né? Que você pode utilizar, coloquei algumas atividades que a criança pode gostar, dela ter habilidade, dela ter dificuldade, ou ela faz o desenho dela. O desenho da criança é muito mais interessante, mas alguns vão necessitar disso aqui. Ou você pode fazer um dia com um banco de imagens, outro dia com o desenho da criança. Você pode diversificar e vai usando sua criatividade aí, tá certo? A ideia é só ajudar. Então, a gente finaliza essa aula, né? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que eu estou à disposição. Aqui tem a bibliografia, de onde eu pesquisei, né? E que falam sobre o assunto trabalhado nessa aula, que é a estrutura sensorial.